Oi pessoal, tudo bem? A Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Hoje eu tô aqui para poder compartilhar com vocês algo que Deus falou muito comigo, ficou marcado e eu queria compartilhar com vocês aqui no canal. Eu anotei tudo que ele falou comigo para não esquecer de nada, tá? Então assim, vocês sabem que a gente no momento está atravessando um período bem complicado, onde a gente não está tendo contato com as pessoas, a gente tem que ficar mais em casa, onde o comércio está fechado, a nossa rotina foi totalmente alterada, feriados foram antecipados, então muita coisa acontecendo e a gente se sente assim indefeso e até mesmo sem controle, né? Eu sei que o sol tá invadindo aqui, mas se vocês soubessem como tá gostoso ficar aqui no sol, me perdoa aí se ficar um pouquinho estourado. Deixa eu ver se eu consigo escurecer. Bom, e aí eu tava pensando, né, num desses dias, e normalmente assim, perto do meu aniversário eu sempre fico muito introspectiva, assim, pensando muito, então eu aniversariei mais uma vez, mais um ano se passou, e eu comecei a pensar sobre alguns sonhos meus, sabe? Algumas coisas que Deus já comunicou comigo e que eu espero ardentemente acontecer, mas no momento assim eu olho e não vejo realmente possibilidade desses sonhos se tornarem realidades, né? Desses planos. E aí eu fiquei um pouco, como eu posso dizer, um pouco assim deprimida, chateada, né? Fiquei pensando, refletindo sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu trabalho com sonho de outras pessoas, então eu parei para pensar que eu sempre estou ajudando outras pessoas, que eu sempre estou sempre envolvida na realização do sonho de outras pessoas. E aí eu comecei a pensar, e o meu sonho, né? Quando que ele vai acontecer? Quando que isso vai sair do papel, vai sair de um diário e realmente se tornar realidade? E aí realmente quando você começa a olhar para você mesmo, o egoísmo começa, sabe, a entrar dentro da gente e a gente começa, se a gente não tomar cuidado, começa até a pecar, né? Então, eu tava muito abalada e eu busquei muito a Deus e eu falei para Deus, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir sua voz, eu não quero ficar desanimada, mas eu quero estar motivada, eu quero fazer o meu trabalho da melhor maneira, eu quero servir as pessoas como se eu estivesse servindo ao Senhor, porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho que estar eu preciso me sentir apaixonada por aquilo que eu faço para me sentir completa, sabe? E quando eu comecei a pensar nesses sonhos e em todas essas situações que a gente está vivendo, eu fui me afastando daquilo que realmente é a vontade de Deus. E aí, Deus ele é tão tremendo que eu sempre leio, além da Bíblia, uns 2 livros, né? Assim, e eu tô lendo 2 livros, tô quase acabando. Esse daqui, ó, Crianças do Reino, do Tony Evans, e esse daqui que é 30 dias para se tornar uma mulher de oração, da Stormy O'Martin. Eu gosto muito da Stormy, eu já li muitos livros dela. E o Tony Evans também eu gosto, eu já li Mulheres do Reino, e esse daqui, Crianças do Reino, é muito bacana também. E vocês podem ver que são assuntos diferentes, né? Mas Deus falou comigo através da Bíblia, através desses 2 livros, e também usou até mesmo uma tia minha que me mandou, no dia que ele me trouxe a revelação, me mandou uma passagem da Bíblia que eu já tinha lido naquele dia e complementou tudo o que Deus falou para mim, né? Então, eu vou até usar minha anotação aqui porque eu não quero esquecer nenhum detalhe, tá? Eu coloquei assim, né? Esses dias eu me senti cansada, mas cansada no sentido de esperar o cumprimento de alguns sonhos meus. Ficar pensando nessa espera, que ao meu ver, né, tá demorando, porque acabei de fazer aniversário e penso, mais um ano se foi, e isso me deixava mais para baixo, chateada e depressiva. Eu oro e parece que não consigo encontrar resposta, nem paz. Parece que Deus não me ouviu, mas o fato é que Ele ouviu e até falou comigo, mas eu não conseguia escutar e fui me afundando cada vez mais na autocomiseração.
Mas continuei buscando e de repente ele falou. É que ele não deixou de falar, mas como eu falei, você vai olhando para si mesmo, para dentro de você, você vai ficando egoísta e vai deixando de ouvir a voz de Deus, sabe? Então, lendo 2 livros, né, que são esses 2 que eu mostrei para vocês, Deus me mostrou algo, né, na união desses 2 livros. E a Bíblia, né, na parte que a minha tia compartilhou comigo e que eu já tinha até lido nesse mesmo dia, né, para me ensinar o quê? Que a fé e a esperança precisam andar juntas para o milagre acontecer. Então eu estava pensando assim no meu sonho de mais um ano se passou, tô mais um ano mais velha, parece que não fiz nada para chegar nesse sonho. Eu fui me distanciando e isso acabou um pouco minando a minha fé e a minha esperança. E não tem como um milagre acontecer se você não tiver fé e esperança, né? Então vamos lá. Em Provérbios 13:12 diz: a esperança demorada adoenta o coração. E foi justamente o que aconteceu comigo. No livro, o autor fala que um coração partido abre o caminho para uma vida quebrada, uma vida que não dá certo. Nós ficamos desesperados, decepcionados, machucados, saímos da condição da liberdade e nos tornamos escravos da falta de fé, e assim nós nunca conseguiremos viver a plenitude e o sucesso que Deus preparou para nós. Para vencer a desesperança, precisamos crer em Deus, ler e conhecer a sua palavra, que é a sua promessa para nós. Esperança. Esperança é desejar algo com a expectativa de que você vai alcançar, certo? E a nossa esperança, ela tem que estar em Deus, porque em Deus a gente vai alcançar, amém? Nós cristãos devemos ter esperança em Deus, ou seja, precisamos saber que Ele está no comando, que devemos continuar orando e toda vez que orarmos confiar que Ele nos ouve e responderá do jeito dele e no tempo dele. Então, a nossa esperança e expectativas precisam estar em Deus. Por isso, precisamos ler e crer na palavra dele, pois a palavra é vida e verdade. Quando acreditamos nela, ela nos afasta da incredulidade. Eu anotei aqui um salmo. Vamos ler esse salmo aqui. Salmo 146, versículo 5. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio e que põem sua esperança no Senhor seu Deus. Ou seja, é bíblico, nós temos que colocar nossa esperança em Deus. Agora, para que tudo isso de fato aconteça na sua vida, você precisa ter fé. E o que é fé? Em Hebreus 11:6 fala que sem ela é impossível agradar a Deus. E a fé, o que ela é? Aí eu peguei uma versão da Bíblia Viva, que eu achei que ela falou muito claramente, tá? Por isso que é importante ter várias versões, porque se você não entende bem nenhuma, você olha em outra e assim a palavra vai complementando, né? Fé é a certeza de que o que esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Está lá em Hebreus 11:1. E essa é a versão, essa aqui, ó, Nova Bíblia Viva, que é uma versão bem contemporânea. Em outras palavras, fé é agir acreditando que Deus está falando a verdade. Deus prova nossa fé quando nos coloca em provas além da nossa capacidade humana de suportá-las. Pois quando não temos o que fazer, aí colocamos nossa fé e esperança em Deus e em sua palavra. Hebreus 11 segue falando dos servos que tiveram fé e agradaram a Deus, mas nos últimos versículos 39 e 40, notamos que eles, de fato, viram a conclusão da fé de longe. Eles não a viveram completamente nessa vida terrena, porque Deus os usou como exemplo para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de viver a promessa nessa terra. Em Hebreus 12, do 1 ao 2, mostra essa conclusão,
que nós estamos rodeados desse servo de fé e eles querem ver a gente tomando posse da promessa. E também fala para irmos contornando tudo aquilo que nos atrapalha no nosso caminho com Deus e também o pecado, que na verdade esse pecado aqui que está sendo falado é o pecado da falta de fé. Tá? Em Romanos 14:13 diz, em Romanos 14:23 diz que o que não provém de fé é pecado. Então quando você peca é porque você perdeu a fé em algo e aí você acaba pecando, né? Não podemos deixar de acreditar e confiar que Deus está trabalhando para nós. E aí, nós vamos ler aqui esses versículos só para finalizar. Eu vou pegar aqui a Bíblia na versão Nova Almeida atualizada. Vamos lá em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé. 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Ou seja, a gente tem que ter fé em Deus e colocar toda a nossa esperança nele. E aqui a parte final que eu falei para vocês, ó, 39 e 40. Todos estes, que são quem? Todos estes são todos que foram mencionados aqui em Hebreus 11, que é conhecido como a galeria da fé. Gideão, Moisés, Abraão, Jacó, José, os heróis da fé. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 12, do 1 ao 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são essas pessoas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Então nós temos assim uma certa obrigação de ter a conclusão da nossa fé, porque os primeiros aqui, os heróis da fé, eles contemplaram aquela promessa se cumprir, mas eles não viveram ela nessa vida terrena, mas nós vamos viver, porque eles vieram primeiro para nos mostrar o caminho e agora nós podemos entrar nesse caminho. E para finalizar, eu quero falar duas passagens aqui que mostra o que Deus espera para você e de você, tá? Vamos abrir a primeira em Jeremias. São textos bem conhecidos. Jeremias 29, do 11 ao 14. Olha o que Deus pensa de você. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Então Deus, o pensamento dele está além do que a gente pensou, do que a gente sonhou, do que a gente estimou. O dele é melhor do que o nosso. Ele só pensa coisas boas a nosso respeito. Ele só tem pensamentos de paz, de vitória, sabe? Pensamentos de eternidade para nós. Outro texto que é muito falado e muito importante está em Isaías 55.
Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? E para finalizar, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Tome posse, então, da palavra do Senhor. Entenda que tudo que você pensou, Ele pensou além e melhor para você. E Ele está trabalhando o tempo todo para que isso se cumpra. E para você ficar ligado com Ele, para você entender o propósito e tomar posse dessas palavras de vitória que Deus tem pra gente, nós precisamos colocar nossa esperança em Deus e a nossa fé na palavra dele, de que tudo que ele prometeu vai se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, que Deus falou muito comigo no momento que eu estava assim, bem abalada, bem desanimada, até um pouco depressiva mesmo, sabe? Se eu não buscasse a palavra de Deus, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, eu iria me afundando, e iria acontecer aquilo que está em Provérbios, meu coração ia ficar adoecido, né? E vocês sabem que doença da alma são coisas muito profundas, né? Muito difíceis, então busque o Senhor, busque a sua palavra, a nossa alegria, a nossa força está nele, né? Quando nós não conseguimos mais avançar, então é aí que ele trabalha, aí que ele age e a graça dele basta sobre as nossas vidas. Espero que essa pequena mensagem tenha ajudado vocês, que possa tocar o coração de vocês, que Deus possa ter falado com vocês através da minha vida e que traga crescimento espiritual para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!